Olá pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Akira Saito e vamos para mais um vídeo, mais um bate-papo sobre Budô. Hoje vamos falar sobre linhagens, né? E para entender um pouco sobre essa relação sobre linhagens, é também importante entender as diferenças culturais, né? No Japão, e aí são muitas, né? Porque no Japão, primeiramente, você tem que se lembrar que o sistema de hierarquia no Japão é algo extremamente respeitado e seguido, né? Então, aquele que realmente detém um conhecimento maior, né, que está dentro de um padrão de hierarquia no patamar de cima, ele realmente é uma pessoa que tem o respeito dos demais e sempre é julgado o seu conhecimento através dos seus exemplos, né? Então, não é um pouco diferente de como é visto no Ocidente, onde geralmente aquele que está em cima, ele tem o poder da palavra em mandar, né? Então, no Japão, esse sistema de hierarquia, ele é muito mais voltado em relação ao respeito valorizado pelo seu conhecimento. Então, isso é adquirido, logicamente, através dos seus exemplos. Dentro deste contexto, né, dentro das artes marciais, principalmente, dentro do Budô, nós temos o conceito de Shuhari, né? Então, onde Shu significa o estágio onde você tem o total aprendizado, então você, como praticante, tem o dever, né, de aprender, e depois vem o conceito de Ha, né, que seria mais ou menos pegar este conhecimento e colocá-lo em prática, né? Então você já tem, né, dentro desse sistema de hierarquia, você já tem o conhecimento suficiente para que você possa pôr em prática, né, este conhecimento. E depois, né, vem a parte do Uri, que seria mais ou menos que você realmente tem o conhecimento, colocou em prática, então você tem exatamente a sua opinião formada sobre aquilo, né? E não é preciso, né, dizer que isto é um conceito que leva uma vida inteira. E dentro da cultura japonesa, isto é algo que é seguido, né? Então não há um pensamento em pular etapas, ninguém se coloca, por exemplo, dentro de conceito de Shuhari, ninguém se auto-intitula alguém que tem este conhecimento, né, relacionado ao Uri, né? Isto é simplesmente algo que se busca. Então, quando você fala de um mestre no Japão, é algo que realmente ele obteve, não é algo que ele cumpriu, vamos dizer assim, todas as etapas para que ele pudesse estar ali. Então, seguindo este conceito de que a cultura japonesa ela é embasada nesses sistemas de regras, as linhagens, né, isso de qualquer estilo de arte marcial japonesa, as linhagens elas são comuns, né, mas é necessário analisar exatamente dentro deste conceito do que é e do que representa esta linhagem, porque no Japão tudo ele é necessário uma oficialização. Então, dificilmente alguém se intitula mestre, dificilmente alguém lá se autogradua ou gradua por, vamos dizer assim, você não gradua ninguém por, a não ser que seja por mérito, né? Seja mais fácil. Você gradua as pessoas por mérito. Então, a pessoa lá ela tem que passar por uma graduação, por uma entidade que seja reconhecida exatamente para ter o peso de oficialização. Então não há muito como você tentar pegar atalhos, né? Então lá a oficialização de praticamente tudo que você faz, ela é extremamente necessária. E isso é cobrado pela própria sociedade, né? Então, quando a gente fala de arte marcial, apesar de ser, assim como é fora, ele é alguma coisa que corresponde a um nicho específico, mas quando se fala de oficialização, isso a própria sociedade vai te cobrar, né? Então, o termo, né, que
é bastante comum dentro das artes marciais, que é o Sensei, aqui, às vezes a pessoa ela se auto-titula Sensei, né? Às vezes a pessoa ela fez o exame de Shodan, né? Pegou ali a sua faixa preta, que, né, dentro do padrão japonês não é a mesma coisa de você fazer o exame de faixa preta e já se tornar Sensei, exatamente porque o kanji de Shodan, né, o kanji de Sho significa início, né? Então você é o iniciante naquele período, vamos dizer assim, do caminho, né, que você ainda precisa percorrer, né? Então, Sensei, dentro das artes marciais japonesas, eles correspondem ali por volta de terceiro, quarto dan, né? Então, não é algo que seja imediato, né? Então, você precisa ter uma oficialização. Então, é algo que entidades, né, que correspondem a esta arte que vão corroborar exatamente com o seu conhecimento, né, o quanto você tem de conhecimento. Então, as linhagens no Japão, elas não são simplesmente algo que eu determine em determinado ponto e passo a dizer que eu pertenço a uma linhagem, ou eu iniciei uma nova linhagem, né? Então, isso, no Japão, ele precisa ser oficializado. Então, quando você fala de linhagens, são padronizações específicas que, exatamente por conta de ser algo padronizado e diferente de outra padronização, que corresponde a uma linhagem. Então, não é uma bagunça, vamos dizer assim. Não é porque você fala que é de uma determinada linhagem que isso fica feito de qualquer forma. Não, você tem que obedecer exatamente, então, ao que corresponde a esta linhagem. E no Japão, essas linhagens, elas têm o sentido, vamos dizer assim, de pontos de vista diferentes, né? Então, às vezes, um estilo de determinada arte marcial que corresponde a várias linhagens diferentes. Então, ali pode ser que você tenha uma determinada técnica, mas a sua execução pode ser feita, às vezes, de formas diferentes, né? Porque ali obteve-se, então, pontos de vista diferentes para a mesma técnica, né? Então, pode ser que, né, dentro desta parte técnica, haja ali, então, algumas diferenças, dependendo, então, do ponto de vista do seu idealizador, que, voltando, então, a esta parte cultural, tem que ser um mestre, né? Não é algo que alguém, simplesmente porque achou que determinado movimento seja diferente, ela simplesmente vai lá e faz e muda uma linhagem. Não funciona bem assim. E outra coisa importante que linhagens, elas correspondem a cada uma a sua própria história, né? Então, existe uma história inicial, vamos dizer assim, falando de estilos, né? Então, existe ali uma história que corresponda ao estilo, mas que no decorrer, né, do tempo, as linhagens elas podem ter especificamente a sua própria história. Então, fica muito difícil se você ficar tentando analisar a história de todas as linhagens, procurando ali que uma cite a outra, porque não faz muito sentido. Então, o que o praticante ele precisa, na verdade, se apegar, estudar a fundo a história dentro da sua linhagem, né? Eu acho que isso que é o que faz dessa pessoa um grande conhecedor. Claro, ela sempre tem que ir atrás de conhecimento, obviamente, mas as linhagens, elas, e isso por um motivo muito óbvio, né? Se eu tenho, né, uma linhagem da qual eu sigo e pratico intensamente, fica muito difícil eu ficar estudando relacionados a uma outra linhagem, né? Então, é natural que, se você procurar documentos que falem sobre a história de determinada linhagem, esta linhagem ela pode estar
muito ligada e focada ao que está ao seu redor, por exemplo, né? Então, ela pode contar a história e pode ser que ela cite fatores comuns para outras linhagens, mas ela pode citar coisas que não sejam pontos comuns, mas isso é porque ela está contando a história dentro daquela linhagem, né? Então, é por isso que é importante todo praticante se apegar e se atentar a estudar a fundo a história dentro da sua linhagem, né? Para que exatamente, se são linhagens diferentes, é porque elas têm pontos de vista diferentes. Se você ficar buscando essas diferenças da outra linhagem para tentar incorporar na sua, pode ser que você esteja cometendo aí um erro, né? Que provavelmente não vai ajudar a sua parte de treinamento. Queria saber de vocês, se vocês sabiam dessas diferenças e principalmente, né, o que eu sempre cito aqui, é importante sempre estar atento com as diferenças culturais. Muitas vezes, né, o Ocidente, de forma geral, tem uma forma de pensamento e que às vezes é bem diferente do que é o pensamento original relacionado a esta arte marcial no Japão. Deixa aí o seu comentário, se você, obviamente, se você não concorda, você pode discordar. A única coisa que eu peço é que seja feito o comentário sempre de forma educada e com respeito. Afinal de contas, aqui é um canal de Budô e respeito à educação é algo que é primordial. Gostaria de pedir também, né, para cumprir todos os protocolos do YouTube, né, curtam, comentem, compartilhem com aquele seu amigo. Também queria, né, pedir para se inscrever no nosso canal. Nosso canal ainda é um canal pequeno, está crescendo. Agradeço sempre aos novos inscritos, né? Isso vai fazer com que, de repente, essa luta que a gente tem, né, de tentar melhorar a nossa sociedade, principalmente com a filosofia, né, do Budô, das artes marciais, faça com que tenhamos uma sociedade melhor. Então eu peço, né, para se inscrever no nosso canal. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais.